Antes que alguém a chamasse de esposa, o mundo inteiro só a conhecia por um nome curto demais para caber sua história. Rosa. Não rosa de jardim, de perfume doce e mãos delicadas. Rosa de tronco, de suor, de terra misturada a sangue seco. Rosa de mercado de gente. Ela tinha 15 anos quando foi vendida pela primeira vez. O cheiro do porto ainda morava dentro dela, mesmo anos depois. Sal peixe velho, fumaça de charuto e o odor azedo do medo. Gente acorrentada, línguas misturadas, gritos que ninguém se preocupava em entender. Rosa se lembrava das mãos da mãe, frias e suadas ao mesmo tempo, agarradas às dela até o último instante. Mãos arrancadas à força por dedos grossos, anéis dourados, voz branca e autoritária. Essa vem comigo. A primeira venda foi rápida, como se estivesse comprando um animal. O homem mal olhou nos olhos dela, apalpou-lhe os braços, verificou se os dentes estavam inteiros, girou o rosto dela de um lado para o outro, avaliando como se avalia um cavalo. Forte, ainda cresce, murmurou. Serve. Rosa quis falar, mas o medo engoliu qualquer palavra que pudesse ter. Não viu para onde levaram a mãe. Só viu o barco afastar-se, o porto encolher numa linha distante, como se o mundo de antes estivesse sendo apagado a golpes de remo. Naquela noite, deitada no chão duro do porão, encostada em corpos que tremiam de frio e febre, ela fez algo que não sabia explicar. Prometeu em silêncio a si mesma que não deixaria ninguém roubar o que havia dentro de seus olhos. Podiam arrancar-lhe o nome, a língua, os caminhos, mas não o jeito com que ela via o mundo. Era uma promessa pequena, e ainda assim seria a única coisa que a manteria de pé. A primeira fazenda era um lugar de gritos secos e silêncios longos. Campos de cana que pareciam não ter fim, fileiras e fileiras de verde cortando o horizonte. A casa grande se erguia no alto de uma elevação, branca e vistosa, como se observasse tudo de cima, julgando quem merecia ou não respirar. Rosa aprendeu rápido que ali ninguém queria saber quem ela fora. Aqui você é só braço, dizia o feitor, chicote enrolado na mão. Quanto menos fala, mais dura. Ela apanhou, sim. Por andar devagar nos primeiros dias, por não entender um comando, por olhar tempo demais para o céu em vez de olhar para a terra, e toda vez que o couro cortava o ar, ela sentia a promessa dentro dela tremer, mas não quebrar. Foi nessa fazenda que Rosa descobriu que tinha algo que ninguém podia tirar. A voz. Não uma voz alta, desafiadora, dessas que enfrentam senhores de peito estufado. A voz dela era baixa, funda, como o rio correndo por baixo da terra. Nas noites de senzala, quando o cansaço era tanto que o corpo parecia de pedra, alguém começava um lamento, outro continuava, e de repente uma canção inteira nascia ali, feita de dor e de memória. Quando Rosa cantava, os olhos dos outros ficavam diferentes. Velhos pareciam menos velhos. Crianças paravam de tremer por um instante. Mães conseguiam dormir abraçadas aos filhos. A canção não curava feridas, nem apagava as marcas do ferro, mas oferecia algo que o feitor não sabia medir: pertencimento. Foi também ali que ela descobriu outra coisa. A fazenda não era o fim. Era só a primeira parada de uma vida de mercadorias. Rosa foi vendida a segunda vez numa tarde de chuva grossa. O dono da fazenda tinha dívidas. Jogara mais do que podia, apostara mais do que tinha. Quando os cobradores chegaram, o cálculo foi simples: bois, sacas, ferramentas e gente. Essa aqui canta, distrai os outros, mas não rende tanto na roça, comentou o feitor, empurrando Rosa para a frente. Pode levar. Ela tentou ficar ereta, mas as pernas tremiam. Não chorou. Tinha aprendido a engolir o choro, a prendê-lo num lugar atrás dos olhos onde ninguém pudesse ver. O homem que a comprou da segunda vez era dono de um engenho menor, mas mais frio. Não gritava tanto quanto o primeiro, não levantava o chicote o tempo todo, e isso enganava alguns. Rosa sabia. O perigo não era só quem berrava, mas também quem mandava em silêncio. Ali sua voz murchou um pouco. Faltavam noites para cantar, faltava ar. Os outros escravizados eram mais desconfiados, cobertos de cicatrizes antigas, olhos acostumados a ver gente desaparecer.
Um fugira e nunca mais voltara. Diziam que tinha sido encontrado na beira da estrada e pendurado como aviso. Num desses dias, Rosa ouviu 2 feitores conversando perto dos tonéis de aguardente. O barão do Vale do Cedro mandou recado. Quer comprar um lote? O barão? Aquele das terras grandes? Ele mesmo. Vai reformar o café. Precisa de gente nova. A palavra barão fez algo ecoar na cabeça dela, mas sem forma. Não sabia quem era, só sabia o que a palavra significava. Poder. Naquela noite ela não conseguiu dormir. Ficou pensando em quantas vezes uma pessoa podia ser arrancada de um lugar e jogada em outro. 2 já pareciam demais. Mas o mundo não perguntava, só empurrava. Dias depois, a resposta veio em forma de açoite. Alguém quebrou uma ferramenta num gesto de cansaço. O feitor se enfureceu. Os nervos da casa grande estavam à flor da pele. Precisavam descarregar a frustração em alguém. Rosa estava por perto. Era o bastante. Depois da surra, ficou deitada, sentindo o gosto de ferro na boca. E ouviu, como se estivesse de fora do próprio corpo: essa tá estragando. Melhor vender enquanto ainda anda. A segunda venda foi feita com ela ainda se recuperando dos vergões. O Vale do Cedro era outro mundo. A estrada subia e descia entre morros cobertos de mata e cafezais que avançavam como um tapete escuro. A casa grande do barão surgia ao longe como uma mancha clara no meio do verde, com colunas altas, varanda comprida, janelas grandes demais para quem nunca passava frio. Rosa foi levada, junto com outros, acorrentada ao carro de boi. Cada curva da estrada parecia sussurrar algo que ela não entendia, como se a própria terra tivesse voz. Chegando na casa do barão Aurélio de Vasconcelos, anunciou um dos condutores, quase com orgulho: aqui, ou a gente cresce, ou quebra. Barão Aurélio. O terceiro homem a quem sua vida seria entregue. Ela não o viu no primeiro dia. Quem a recebeu foi um administrador magro, olhos atentos que anotava tudo em um caderno. Idade aproximada, estado do corpo, habilidades. Quando disseram que Rosa cantava, os olhos dele brilharam por um segundo. Canta, é? Murmurou. O barão gosta de música. Ela sentiu um arrepio correr pela nuca. Não era medo apenas, era um aviso, uma encruzilhada que se aproximava. Foi encaminhada à senzala, um pouco mais espaçosa que as anteriores, mas ainda feita de escuridão, cheiro de palha velha e cansaço acumulado. Alguns rostos a observaram curiosos, outros indiferentes. Gente que já vira muita novidade chegando e indo embora. Em uma das primeiras noites, alguém perguntou: de onde veio? Rosa pensou em responder com o nome da fazenda, da terra, do porto, do mar, da aldeia antiga que já quase não lembrava. Mas no fim só disse: de longe. E para onde vai? Ela deu de ombros. Para onde me mandarem? O homem que perguntara riu, mas não era uma risada feliz. Então você ainda não entendeu, a gente não vai para onde mandam, a gente é que é mandado e é empurrado. Rosa ficou calada, mas por dentro uma ideia teimosa insistia. Um dia eu escolho alguma coisa, nem que seja uma só. Ela conheceu o barão Aurélio pela primeira vez de relance, num fim de tarde. Voltava do campo, as mãos cheias de poeira e folhas, quando ouviu um burburinho mais adiante. Um cavalo se aproximava, seguido de 2 outros, homens de chapéu, casacos bem cortados, botas engraxadas. No centro deles, um homem de meia idade, postura firme, barba bem aparada, olhar que percorria tudo como se o mundo lhe pertencesse. O barão voltou. Sussurrou alguém ao lado dela. Rosa abaixou a cabeça, instintivamente. Mas, por uma fração de segundo, arriscou erguer os olhos. E naquele instante algo estranho aconteceu. Aurélio, distraído em conversa com um dos acompanhantes, deixou o olhar correr pela linha de trabalhadores. Por acaso, ou por destino, o olhar dele parou exatamente onde Rosa estava. Ela se assustou, abaixou a cabeça de novo. Mas foi suficiente. Naquele segundo, um homem que comprava e vendia vidas sem pensar 2 vezes, reparou em algo que não sabia nomear. Não a beleza, nem o corpo, nem a força. Era outro tipo de brilho, uma firmeza silenciosa nos olhos de uma moça que, tecnicamente, não tinha o direito de olhar ninguém daquele jeito. O barão tocou o cavalo com as esporas e continuou. Para Rosa,
foi só mais um susto. Para ele foi uma nota curiosa num dia de rotina. Ainda não era amor, nem perto disso. Era apenas o começo de uma pergunta. Naquela noite, na senzala, alguém pediu: "Rosa, canta." Ela hesitou. O cansaço pesava, o corpo doía, mas a fome de consolo era maior que a de descanso. Fechou os olhos e começou um canto baixo, uma melodia herdada da mãe, misturada a outras palavras que aprendera pelo caminho. A voz dela preenchia os cantos escuros, dava forma ao que ninguém conseguia dizer. Enquanto cantava, pensava nas vendas, nas mãos que a avaliaram como mercadoria, nos olhos que passaram por ela como se passassem por um saco de grãos. Pensava também naquele olhar rápido do barão, que não cabia no mesmo lugar de nenhum dos outros. Sentiu, sem saber de onde vinha, que aquela terceira venda não seria como as outras. Havia algo no ar, algo que cheirava a mudança e a perigo. E naquela noite, enquanto o coro de vozes se unia à dela, Rosa não sabia, mas o chamado já havia sido feito. Não pelo barão, nem pelos feitores, nem pelos senhores, mas pela própria vida, que parecia sussurrar: "Você foi vendida 3 vezes, mas não nasceu para ser apenas aquilo que compram." Sua história ainda não começou de verdade. E ali, sob um teto de madeira velha, no fundo do vale, a escrava que o mundo via como coisa sentia, sem entender completamente que algum dia seria chamada por outra palavra. A terceira fazenda, o Vale do Cedro, tinha um ritmo próprio. O sol nascia preguiçoso entre as montanhas, iluminando fileiras e mais fileiras de pés de café que se perdiam até onde a vista alcançava. O cheiro era sempre o mesmo: terra úmida, fumaça fina e o amargo adocicado dos grãos maduros. Rosa acordava antes do primeiro canto de galo. Não porque quisesse, mas porque todos ali acordavam assim, pela voz dura do feitor, pelo bater de botas no corredor da senzala, pelo som seco da chave girando no cadeado que separava o mundo de dentro do mundo de fora. Mas ainda assim, havia algo diferente, algo que ela não sabia nomear. Nos outros lugares onde havia estado, o mundo parecia sempre se fechar sobre ela, como uma porta pesada demais, que se tranca no momento em que alguém entra. No Vale do Cedro, porém, embora tudo cheirasse a escravidão e medo, havia um espaço invisível de respiro. Pequeno, mas real. Talvez fosse o vento mais fresco. Talvez fosse a música que ela vinha guardando dentro de si. Ou talvez, embora Rosa jamais admitisse isso em voz alta, fosse o olhar rápido do barão Aurélio, aquele que a atravessara no primeiro dia sem pedir licença. O barão não era homem de andar pelas fileiras de escravos. Ele falava com feitores, administradores, capatazes, nunca diretamente com quem trabalhava no campo. Isso para Rosa era quase um alívio. Quanto menos ele a visse, melhor. Mas parecia que o destino não pensava assim. Ela o viu novamente 2 dias depois, quando carregava sacos de grãos até o depósito. O barão vinha pela estrada interna, montado num cavalo castanho, acompanhado de outro homem que parecia um tipo de conselheiro. Ambos conversavam, mas havia algo distraído nos olhos de Aurélio. Quando Rosa passou, abaixou a cabeça por instinto. Mas ele parou de falar. Não bruscamente, como se tivesse sido interrompido, mas como se uma janela interna tivesse sido aberta dentro dele. O conselheiro continuou falando sozinho por alguns segundos, até perceber. "Aurélio!" O barão piscou, retomando a postura. "Nada", murmurou. "Pensei ter ouvido algo." Mas não tinha sido ouvido. Tinha sido visto. Ele reparara na forma como Rosa carregava o saco pesado, sem reclamar, sem pedir ajuda, sem desviar os olhos do chão. E talvez, sob a poeira e o suor, ele tenha visto algo que muitos outros homens jamais veriam. Não submissão, mas resistência silenciosa. A carruagem seguiu, deixando poeira no ar. Rosa continuou o caminho, tentando fingir que o olhar dele não a incomodava, mas incomodava, de um jeito que ela não entendia e não podia permitir. Na senzala começaram os murmúrios. "A nova... a que canta." Dizem que o barão olhou para ela. Rosa fingia não ouvir, mas ouviu, e isso a deixou alerta. Nada era mais perigoso do que ser vista, porque quando um senhor via uma escrava, podia ser por 1000 razões,
e quase nenhuma delas significava vida longa. Ela fez de tudo para desaparecer, e por algum tempo conseguiu. Trabalhava nas fileiras mais distantes do cafezal. Evita estar no pátio quando a casa grande tinha movimento. Falava apenas o necessário, sem erguer a voz. Mas o destino, novamente, tinha outros planos. Certa tarde, uma tempestade caiu sobre o Vale do Cedro com violência. A chuva descia pesada, encharcando a terra, transformando tudo em lama. A maioria dos trabalhadores foi dispensada mais cedo. Rosa, porém, ficara para trás, ajudando duas mulheres mais velhas que haviam escorregado na trilha íngreme. Carregou as duas nas costas, uma de cada vez, enquanto a chuva castigava o rosto dela e a transformava em uma sombra no meio da enxurrada. Quando finalmente chegou perto da senzala, exausta, ouviu uma voz atrás dela. Você. Ela congelou. Era o barão Aurélio, sem cavalo, sem guarda, sem capa. Apenas ele, encharcado, a chuva pingando dos cabelos e do casaco pesado. Rosa sentiu o coração acelerar. Não porque o temesse mais do que outros senhores. Todos eram perigosos. Mas porque uma parte dela sabia que aquele homem não estava ali por acaso. Por que ficou no campo durante a tempestade? Ele perguntou. A voz não era rude, era curiosa. Rosa não sabia como responder. Então disse a única coisa que fazia sentido. As outras precisavam de ajuda, senhor. Aurélio franziu o senho, como se tentasse decifrar algo. Você as trouxe nas costas, naquele barranco? Ela hesitou. Sim, senhor. O barão desviou os olhos por um instante, talvez para esconder surpresa, ou respeito, ou irritação por sentir respeito. Como é seu nome? Ele perguntou. Rosa respirou fundo. Rosa, senhor. Ele repetiu o nome mentalmente, 2 vezes. Rosa, murmurou como se experimentasse a palavra. Nome curto demais para alguém que carrega 2 pessoas morro acima. Ela ficou olhando para o chão. Posso ir, senhor? Em vez de responder, ele deu um passo à frente. Olhe para mim. Foi como se o mundo ficasse quieto por um momento. Rosa ergueu o rosto lentamente, com receio. Não da autoridade, mas do que encontraria no olhar dele. E encontrou algo que não esperava. Não luxúria, não poder, não ameaça. Reconhecimento. Como se o barão estivesse olhando para alguém. Não igual, mas real. Como se por um segundo ela fosse mais que uma sombra carregando sacos. Mas, antes que qualquer coisa fosse dita, um feitor aproximou-se correndo. Barão, o telhado da tulha cedeu. Precisam do senhor agora. Aurélio recuperou o comando do corpo. Assentiu, virou-se, mas antes de ir, lançou um último olhar para Rosa. Um olhar que dizia, eu volto a falar com você. Ela prendeu a respiração sem querer e sabia com a certeza que vinha do ventre, que aquele instante mudara alguma coisa no destino dos dois. Nos dias seguintes, o barão não a chamou, mas a viu, de longe do alto da varanda, enquanto Rosa arrastava sacas, lavava chão, ajudava uma mulher a se levantar, protegia uma criança da chuva. Ele não conseguia deixar de olhar, e Rosa sentia. Ela evitava cruzar por onde ele passava, mas sentia quando ele estava por perto. O ar mudava, ficava mais denso, mais vivo, como se uma tempestade silenciosa pairasse sobre os dois. Não era romance. Não ainda. Era perigo. E começo. A aliança proibida nasceu numa noite em que o silêncio pesava mais que o calor. A senzala estava inquieta. 2 pessoas tinham adoecido depois da chuva. Uma criança tossia, até quase perder o ar. Rosa não conseguia ficar parada. Ela sempre fora movida por algo maior do que medo, um tico de coragem que nem sabia de onde vinha. Pegou uma tina de água morna, ervas que uma velha guardava escondidas, e começou a cuidar dos enfermos. Cantava baixinho, quase sem voz, só para acalmar. Foi quando ouviu passos, vozes, luzes, e antes que pudesse esconder-se, a porta da senzala se abriu. Era Aurélio. 2 feitores o acompanhavam, mas ele fez um gesto e eles ficaram do lado de fora. Ele entrou, devagar, sem arrogância, e encontrou Rosa de joelhos no chão, a mão sobre a testa quente da criança,
cantando tão baixo que era quase um sopro. Quando ela percebeu, levantou-se num pulo, assustada. Me perdoe, senhor. Eu só... Ele ergueu a mão. Não peça perdão por fazer o que nenhum de meus homens faz. Ela ficou imóvel. O barão olhou ao redor. E quando voltou o olhar para Rosa, havia nele uma gravidade estranha. Você... Ele disse baixinho. Tem um tipo de força que não aprendi a enxergar em muitos anos. Rosa não respondeu. Não podia. Não devia. Mas ele se aproximou um passo. Só um. Rosa, murmurou. Ninguém deveria ter sido vendido como você foi. Ela respirou fundo, lutando para manter o corpo firme. A vida é assim, senhor. Aurélio balançou a cabeça, como quem carrega a culpa de um mundo inteiro. Não deveria ser. Silêncio. Um silêncio tão cheio de significado que qualquer outro homem teria fugido dele. Mas Aurélio não fugiu e Rosa não recuou. Foi ali naquele instante, entre febre, vela apagando, suor e coragem, que nasceu algo que nenhum chicote podia matar. Uma aliança silenciosa, proibida por todos os lados. Ele era o dono da terra. Ela, a terra que ninguém via. Mas, pela primeira vez em suas vidas, os dois se viram como dois humanos atravessados por dores que ninguém mais entendia. E o destino deles, embora ainda invisível para ambos, tinha acabado de ser selado. Os dias no Vale do Cedro seguiram como se nada tivesse acontecido. O sol continuava nascendo atrás das montanhas, os grãos continuavam sendo colhidos, o feitor continuava gritando. Nada na rotina mostrava que um senhor entrara na senzala à noite, vendo com os próprios olhos o que geralmente era deixado na sombra. Mas por dentro, alguma coisa tinha mudado. Não era só em Rosa. O próprio barão Aurélio caminhava diferente. Ele ainda mandava, ainda assinava papéis, ainda discutia com o administrador quanto rendiam as sacas de café. Mas, em alguns momentos, no meio de uma conversa com outros fazendeiros ou de uma refeição farta na sala de jantar, a imagem voltava à cabeça dele. Uma escrava ajoelhada no chão, mão na testa de uma criança febril, voz baixa segurando o mundo por um fio. No começo, tentou afastar aquilo como se afasta um pensamento inconveniente, mas a lembrança insistia. No terreiro, os boatos cresciam como mato. Dizem que o barão entrou na senzala outro dia e não foi para bater em ninguém. Foi por causa dela, da Rosa. Rosa fingia não ouvir. Abaixava a cabeça, apertava o pano de trabalho nas mãos, concentrava-se no peso dos sacos, no ritmo do corpo. Mas o destino parecia decidido a não deixá-la em paz. Uma tarde, o feitor apareceu na porta da senzala mais cedo do que de costume. Rosa, chamou seco. Alguns olhares se viraram, rápidos. Ela se levantou, limpando as mãos no vestido. Sim, senhor. A Casa Grande mandou chamar. Hoje você não vai para o campo. O silêncio caiu pesado. Casa Grande era outro mundo. O mundo de pisos encerados, paredes claras e pratos que os escravizados só viam depois de lambidos pelos senhores. Rosa sentiu o coração disparar, mas manteve o rosto firme. Para quê, senhor? Não é você quem pergunta, cortou ele. Anda. Ela respirou fundo e obedeceu. Subir a escadaria da Casa Grande era como atravessar de um universo para outro. O chão de terra batida dava lugar a tábuas lisas e frias. O cheiro de suor e fumaça se misturava com perfume doce, café recém-passado, comida que não chegava à senzala. Uma mucama mais velha a encontrou no corredor interno. Vem, disse sem doçura, mas sem grosseria. Mandaram você para a cozinha primeiro. Depois, vamos ver. A cozinha da Casa Grande era grande, quente, cheia de panelas de cobre brilhando à luz da janela. Ali, Rosa foi colocada para ajudar nas travessas, lavar frutas, limpar o que já estava limpo. Parecia um teste sem nome. Em determinado momento, a cozinheira, uma mulher forte de braços grossos e olhos atentos, aproximou-se. Cantaram por aí que você tem boa voz, disse fingindo casualidade. É verdade? Rosa gelou. Eu só canto na senzala, sinhá, para acalmar as crianças. Acalmar criança é mérito, resmungou a outra, cortando legumes. Menos grito, menos choro. Mas cuidado. Voz bonita demais assusta Casa Grande.
Rosa entendeu o recado. Ficou quieta. Mas o destino, de novo, não quis saber. No fim da tarde, uma outra criada entrou apressada. O barão pediu café na sala de música, anunciou. E pediu... Olhou para um papel amarrotado na mão. A moça Rosa. A cozinha inteira ficou em silêncio. Eita! A cozinheira suspirou, balançando a cabeça. Então é isso. Isso o quê? Arriscou Rosa. Vai descobrir lá em cima. Só lembra. Boca pouca, olho no chão. E pelo amor de Deus, não se esquece que ele é o barão. Como se fosse possível. A sala de música ficava numa ala menos usada da casa, com janelas altas e cortinas pesadas que filtravam a luz do fim de tarde em faixas douradas. No canto, um piano escuro, polido. Nas paredes, quadros de antepassados sérios demais. Rosa entrou com a bandeja de café equilibrada nas mãos. O barão estava de costas, mexendo em partituras sobre o piano. Vestia roupas simples para um senhor, camisa clara, colete escuro, mangas ligeiramente arregaçadas. Parecia menos distante do que quando vinha montado no cavalo, cercado por outros homens. Pode deixar aí, disse ele sem olhar. Ela colocou a bandeja sobre uma mesa lateral. Sim, senhor. Ele demorou alguns segundos, ainda de costas, como se pesasse as próximas palavras. Depois falou. No outro dia, na senzala, você estava cantando. Rosa sentiu as mãos suarem. Às vezes canto, senhor, para os pequenos dormirem. Aurélio virou-se finalmente. Olhou para ela por alguns instantes, em silêncio, como se buscasse algo que já vira antes e agora quisesse ter certeza. Faz isso aqui, disse ele. Cante. Ela arregalou os olhos, surpresa. Aqui, senhor. Aqui. O tom era calmo, mas firme. Ninguém mais está ouvindo. E de qualquer forma, meu teto já viu coisa pior do que uma canção. Rosa engoliu seco. Cantar na senzala era uma coisa. Na frente do senhor, em sala de piano, era outra completamente diferente. Mas havia algo no olhar dele que não era mandão nem ameaçador. Era um tipo de curiosidade, sincera. Ela respirou fundo. E começou. A mesma melodia que usava para acalmar febres, agora preenchia paredes de madeira clara. A voz saiu baixa no início, tremendo. Depois foi se firmando, encontrando caminho entre o medo e a coragem, crescendo em volume sem perder a suavidade. O barão a observava como se estivesse vendo nascer algo raro. Não era desejo, não era exotismo. Era uma espécie de reverência confusa. Quando ela terminou, por um segundo o mundo ficou sem som algum. Nem vento, nem barulho de talher longe, nem vozes do terreiro. Só o eco da canção. Quem te ensinou isso? Ele perguntou por fim. Minha mãe, senhor. E quem ensinou a ela? Ela dizia que aprendeu ouvindo as mais velhas, que a canção veio de antes de todo mundo aqui. Aurélio assentiu lentamente, como se as palavras dela puxassem lembranças próprias. Minha mãe também cantava, disse. Diferente, mas... Ele fez um gesto vago, procurando a palavra. Quando ela cantava, eu esquecia o barulho de briga lá fora. Minha casa nunca foi tão tranquila quanto parecia de fora. Havia confissão naquelas palavras, e um homem acostumado a nunca se mostrar vulnerável acabava de revelar uma rachadura. Senhor era triste? Escapou de Rosa, antes que ela pudesse conter. Ela levou a mão à boca, tarde demais. Mas estranhamente o barão não se ofendeu. Ao contrário, pareceu surpreso com a coragem dela. Era, admitiu. Mas comia bem, dormia em cama macia, falava línguas. Isso faz a tristeza parecer aceitável aos olhos dos outros. Ela baixou o olhar. Tristeza com barriga cheia ninguém chama de problema, murmurou. Ele a encarou de novo. E agora havia algo como respeito. Você fala como quem enxerga por dentro das coisas. Não, senhor. Ela recuou um meio passo. Eu só vivi demais para minha idade. Ele ia dizer algo, mas um toque na porta os interrompeu. Barão Aurélio? A voz do administrador soou do lado de fora. Os senhores da fazenda vizinha chegaram. Aurélio respirou fundo, endireitando a postura, recolocando no rosto a máscara de sempre. Já vou, respondeu. Depois, olhando para Rosa, pode voltar para a cozinha. Mas, hesitou. Quero que venha aqui de novo. Amanhã, mais tarde, se chamarem, venha.
Ela assentiu. Sim, senhor. Saiu com o coração disparado, sem saber se aquilo era sorte, azar ou os dois ao mesmo tempo. Na senzala, naquele mesmo dia, um velho escravo chamado João de Angola a observava em silêncio. João carregava o tempo no corpo, cicatrizes nos braços, rugas profundas, costas curvadas. Falava pouco, mas via tudo. Quando Rosa entrou, ainda com o cheiro da casa grande grudado nela, ele chamou. Menina! Ela se aproximou. Sim, tio João. O barão te chamou lá em cima, não foi? Ela hesitou. Foi para cantar só, tio. Nada demais. Ele deu uma risadinha seca. Em casa de branco nada é só nada demais. Rosa ficou em silêncio. João a olhou com mais atenção. Algo na forma como ela andava, como segurava o medo, lhe parecia familiar. De onde tu veio, Rosa? Lhe perguntou. De muita parte, tio. Ela suspirou. Porto, engenho, roça. Eu já fui vendida 3 vezes. Ao ouvir isso, os olhos dele se apertaram, como se uma lembrança antiga tivesse sido cutucada. 3, é? Murmurou. E a primeira? Onde foi? Num porto grande. Ela fechou os olhos enxergando a cena. Cheio de gente, corda, barco. Tinha um homem com anéis nos dedos, que me puxou da mão da minha mãe. A mão de João tremeu. Anéis? Que tipo? Dourados. Vários. A voz dela saiu distante. Ele falava com outro homem, que chamava ele de Doutor Aurélio. Eu era pequena, mas nunca esqueci o nome. O silêncio que se seguiu foi pesado. João ficou pálido. Doutor Aurélio, repetiu devagar. No porto? Sim. Rosa franziu a testa. Por quê? João levou a mão à cabeça, como se tentasse segurar uma revelação que ameaçava despedaçá-lo. Menina, sussurrou, esse barão aí não é a primeira vez que cruza teu caminho, não. Ela riu nervosa. Claro que não, tio. Ele me comprou agora. Não. João balançou a cabeça, firme. Ele te comprou antes. Os olhos de Rosa arderam. Como assim? João respirou fundo, afundando-se nas lembranças. Eu estava naquele porto anos atrás, começou. Fui levado para ajudar a organizar carga, botar algema, tirar algema. Vi um homem novo cheio de anel falando com os comerciantes. Diziam que era filho de fazendeiro do café, vindo escolher mercadoria. Chamavam ele de Doutor Aurélio Vasconcelos. Rosa sentiu o chão sumir. João continuou. Eu vi quando ele apontou para tua mãe. Discutiu preço, peso, idade. No fim, levou um lote. Tu estava no meio. Depois de uns anos, ouvi dizer que o pai dele morreu, ele herdou as terras e virou o barão do Vale do Cedro. A mente de Rosa girou. Imagens longínquas voltaram com força. A mão da mãe se soltando, os anéis dourados brilhando ao sol, a voz mandando, decidindo o destino dela, como se escolhesse um saco de farinha. Não é possível, murmurou. É sim, insistiu João. O homem que primeiro te separou da tua mãe é o mesmo que te comprou agora. Talvez nem lembre. Para ele você foi só mais um rosto no meio de tantos. O estômago de Rosa se revirou. De repente, todo aquele respeito estranho, aquela curiosidade mansa, aquela fala sobre tristeza, tudo parecia distorcido. Ele... A voz dela falhou. Ele é o culpado. Ele começou tudo. João olhou para ela com pena. Culpa tem muita mão, menina. Mas, se tu procura um rosto para lembrar, é o dele, sim. Ela sentiu uma raiva quente subir do peito até a garganta. Quis gritar, quebrar algo, cuspir aquele nome para fora. Mas por cima da raiva veio outra coisa. Uma dor funda, cortante, pela ironia cruel de tudo. O homem que agora parecia vê-la como gente, que entrava na senzala para olhar nos olhos dela, que a chamava para tocar uma canção num piano, era o mesmo que, anos atrás, tinha arrancado sua infância pelas mãos. O mundo girava reto para os de cima, para os de baixo fazia voltas demais. Naquela noite, quando foi de novo chamada à sala de música, Rosa entrou diferente. O mesmo piso encerado, as mesmas cortinas pesadas, o mesmo piano escuro. Mas agora entre eles havia um abismo.
Aurélio estava sozinho, sentado ao piano, dedilhando notas soltas, sem forma. Levantou o olhar quando ela entrou. Pensei que não viria, disse ele. Mandaram, eu vim, respondeu Rosa, firme. Ele estranhou a dureza da voz dela. O que aconteceu? Ela o encarou por um breve instante, e foi como olhar para um fantasma que não sabia que era fantasma. Senhor esteve num porto há uns anos? Perguntou seca. Quando ainda chamavam o senhor de Doutor Aurélio? Ele piscou, surpreso com a pergunta. Estive em muitos portos. Num deles, o senhor comprou um lote de gente. Uma mulher, com uma menina. A mulher chorava, segurando a mão da menina, até que uma mão de anéis arrancou. O senhor lembra? Aurélio ficou pálido. As mãos dele, que ainda estavam sobre as teclas, tremeram. Lembrava. Não daquele rosto específico, mas da cena. De dezenas de cenas. De gritos, mãos, negociações, o pai mandando aprender a fazer negócio. Seu silêncio respondeu antes das palavras. Rosa sentiu. Eu era a menina, disse, e agora a voz tremia de verdade. A mão que o senhor soltou da minha mãe foi a minha. A sala pareceu encolher. O ar ficou denso, pesado. Aurélio tentou falar, mas as palavras empacaram na garganta. Nunca, em todos aqueles anos, um passado que ele empurrara para longe, tinha voltado com rosto, voz, ferida. Rosa, murmurou, eu não sabia porque não quis saber. Ela deu um passo atrás. Para vocês a gente é só número, lote, braço, carga. A menina que o senhor separou cresceu. Apanhou, foi vendida 2, 3 vezes. E agora está aqui cantando para o mesmo homem que começou tudo. Ele levantou-se devagar, como se carregasse um peso grande demais. Eu era jovem, tentou. Meu pai mandava em tudo. Disse que se eu não aprendesse a negociar seria um inútil. Eu era criança, cortou Rosa. Ninguém me perguntou se eu queria aprender a ser vendida. Silêncio. Um silêncio que, dessa vez, não era poético. Era duro. Confronto puro. Aurélio passou a mão pelo rosto, pela barba. Parecia, pela primeira vez, alguém que olhava para si mesmo com horror. Eu não posso desfazer o que fiz, disse por fim num sussurro rouco. Nenhuma palavra minha muda o que você viveu. Mas, se eu tiver qualquer poder sobre a vida que você tiver daqui para frente... Ergueu os olhos decididos, pela primeira vez sem máscara. Não quero que seja mais de corrente. Rosa riu. Uma risada curta, sem humor. O senhor fala como se pudesse me tirar desse lugar. Ah, posso. Ele mesmo se surpreendeu com a firmeza da frase. Rosa o encarou. E por quê? Culpa, piedade. Ele segurou o olhar dela com uma honestidade que doía. Porque pela primeira vez estou vendo o que antes eu comprei sem olhar. E o que vejo me condena. Aquelas palavras bateram fundo. Não apagavam nada, mas também não eram vazias. A partir daquele momento, havia um segredo entre eles. Ele era o homem que a tinha arrancado da mãe. Ela era a vida que sobreviveu àquilo, agora diante dele, inteira. Esse segredo seria a ferida e o laço. A partir dali, qualquer aproximação entre Rosa e o barão não seria apenas proibida por lei, por moral, por costume. Seria também marcada por uma culpa antiga e por uma escolha moral. Ele teria que decidir que tipo de homem queria ser diante da história que ajudou a destruir. E ela teria que decidir se aceitaria qualquer coisa vinda de alguém que tinha sido, um dia, o seu carrasco. A aliança proibida acabara de ganhar um peso que nenhum dos dois imaginara. E a história da escrava vendida 3 vezes se dobrava sobre si mesma, preparando o terreno para a maior queda e para a redenção mais improvável. O Vale do Cedro parecia respirar diferente depois daquela noite na sala de música. Como se cada parede da casa grande, cada tilintar de xícara, cada rangido de porta carregasse uma tensão invisível, uma corda esticada prestes a romper. Aurélio evitava olhar Rosa nos dias seguintes, e Rosa evitava até respirar perto dele, não por medo dele, mas pelo peso da verdade entre os dois. O homem que agora a observava com uma humanidade que ela jamais vira em nenhum senhor, era o mesmo que, anos atrás,
Arrancara a mão dela da mão da mãe. E essa revelação pairava entre eles como fumaça que não se dissipa. As vozes do terreiro. A senzala não demorou a sentir que algo estava errado. Rosa tá estranha, murmuravam alguns. Desde que voltou da casa grande, tá com o olho parado, o passo preso. É o barão. Sei não. Isso dá problema. E estavam certos. Nada mais perigoso do que um senhor olhando demais para alguém como ela. E nada mais escandaloso do que uma escrava encarar o senhor com verdade nos olhos. Aquela combinação não era só proibida, era explosiva. O administrador vê demais. O primeiro a notar foi o administrador. Homem magro, rosto estreito, sempre com um caderno nas mãos. O tipo de pessoa que não precisava bater para machucar. A crueldade dele era silenciosa, calculada, feita de olhares que anotavam tudo. Um dia, Rosa carregava uma bacia de café lavado e cruzou com ele no corredor interno. "Você", chamou ele. Ela parou. "Sim, senhor." Ele a observou de cima a baixo, não com desejo, mas com suspeita. "Foi chamada pelo barão 3 vezes esta semana." "Fui mandada, senhor", respondeu Rosa delicadamente. "Eu só obedeço." "Obedece?" ele repetiu irônico. "Interessante, porque seu jeito é de quem fala demais, não de quem abaixa a cabeça." Rosa engoliu seco. "Eu não falo nada, senhor." "Fala com a voz", corrigiu ele. "E voz é arma, especialmente quando alguém lá em cima está ouvindo mais do que deveria." Ela sentiu o sangue gelar. O administrador não era estúpido, e aquilo era só o começo. A elite visita o vale. Uma semana depois, o Vale do Cedro recebeu 3 visitas importantes. Um vizinho fazendeiro, um coronel da guarda local e um vigário enviado pela igreja. Aurélio os recebeu na varanda, com café, rapadura e conversa de homem rico. Rosa, da cozinha, ouvia fragmentos. "O coronel diz que a última leva de escravos anda inquieta. Tem negro que canta demais, vigário. Certas vozes podem incitar, já viu? Coisa perigosa." A cada frase, o estômago de Rosa se contraía. Não era a primeira vez que a voz dela chamava a atenção errada. O feitor encontra a brecha. O feitor, homem grosso, barba rala, olhar rancoroso, tinha um talento especial: transformar qualquer fragilidade em arma. Um início de tempestade, uma viga solta, um cochicho mal interpretado, tudo servia para punir. E quando percebeu que o administrador e os visitantes estavam desconfiados de Rosa, viu ali a chance de ganhar pontos com a casa grande. Esperou a oportunidade perfeita. Ela veio numa tarde abafada, quando Rosa ajudava a carregar sacas para o carro de boi. Um dos meninos tropeçou, deixou cair o saco e, no susto, puxou Rosa junto. A saca explodiu no chão, espalhando grãos preciosos pelo terreiro. O feitor correu como se tivesse visto um crime. "Sua inútil!" gritou, puxando o chicote. Rosa levantou as mãos instintivamente. "Não fui eu, senhor, foi só..." O couro cortou o ar. Mas antes que o chicote a atingisse, outra voz ecoou. "Pare! O barão!" O feitor congelou. Rosa também. Aurélio desceu rápido a escadaria da varanda, o rosto mais duro do que ela já vira. "Quem deu ordem para bater nela?" perguntou. O feitor engoliu em seco. "Senhor..." O menino derramou, mas ela deixou cair. "E desde quando o erro de criança é culpa de mulher exausta?" rosnou o barão. Havia algo estranho naquela reação. Não era apenas autoridade. Era proteção. Proteção demais. O feitor percebeu. O administrador percebeu. Os visitantes perceberam. E foi aí que a queda realmente começou. O rumor nasce. Rumores são mais rápidos que cavalos. O barão defendeu a Rosa. O barão protegeu uma escrava. Uma escrava bonita e que canta. Já viu isso? Já viu isso acontecer sem motivo? Em poucas horas, toda a fazenda murmurava. E naquela noite, o vigário chamou o administrador num canto. "O senhor tem certeza de que o comportamento daquela moça é adequado?" "Tenho certeza", respondeu ele venenoso, "de que não é." Aurélio tenta se afastar. Nos dias seguintes, o barão evitou Rosa como se ela carregasse fogo nas mãos. Não foi por desdém, foi medo. Medo de si mesmo. Medo do que sentia. Medo do que ela sabia.
e do que ele causara. Mas quanto mais tentava fugir, mais o destino colocava os dois no mesmo caminho. Uma tarde, cruzaram no corredor estreito perto da sala de música. Rosa tentou passar rápido, mas ele estendeu a mão, sem tocar nela, apenas chamando. Rosa. Ela parou. Sobre o que descobriu? Começou ele, voz baixa. Eu... Não tenho desculpa. Não precisa de desculpa, respondeu ela fria. Precisa lembrar. Ele respirou fundo. Eu lembro. Todo dia, agora. Silêncio. Por quê? Ela perguntou. Por que me chamou naquela noite? Porque sua voz... Ele hesitou. Me fez sentir vivo pela primeira vez em anos. Ela desviou. Era coisa perigosa demais para escutar. E agora? Perguntou Rosa, sem olhar para ele. Vai fingir que eu não existo, senhor? Aurélio fechou os olhos. Rosa, e se alguém descobre que converso com você, você é quem paga o preço. E o preço seria alto. Mais alto do que ser vendida 3 vezes? Ela cobrou. Mais alto, ele disse sem hesitar. Porque agora você tem nome na minha memória. E isso faz de você alvo. Rosa ficou muda. E o barão se afastou antes que ela pudesse responder. O pior acontece. Na semana seguinte, o coronel retornou. Dessa vez, com soldados. O administrador os recebeu com uma satisfação mal escondida. Senhora Barão, disse o coronel, recebemos denúncias de comportamento impróprio entre certas escravas e certos senhores. Aurélio entendeu na hora. Isso é absurdo, respondeu. Não há comportamento algum. Mas o coronel não acreditava. Queremos interrogar alguns nomes e começaremos por ela. Ele apontou. A chamada Rosa. Rosa estava no terreiro. Quando ouviu o nome, seu corpo estremeceu. O feitor a segurou pelo braço. Ajoelha, ordenou ele. Aurélio desceu da varanda de imediato. Largue ela, disse entre dentes. Barão, sussurrou o coronel. Sua reação confirma suspeitas. Os soldados se aproximaram. Olhos de cobras. Rosa sabia que se fosse levada, nunca mais voltaria. Mulheres acusadas de trair o senhor eram enviadas para longe, castigadas, apagadas do mapa. Ela iria desaparecer. Aurélio percebeu isso antes de todos. Coronel, disse ele, respirando fundo, tentando manter o controle. Rosa não fez nada errado. É apenas uma trabalhadora, honesta, silenciosa. Silenciosa? O coronel zombou. Há quem diga que ela encanta com a voz e que o senhor se encantou. Um murmúrio espalhou-se. Rosa fechou os olhos. Era o fim. Aurélio fez algo que ninguém esperava. Ele ficou entre ela e os soldados. Ninguém toca nela, disse firme. Ninguém. O coronel sorriu de canto. Então declara diante de todos que ela é especial para o senhor. Aurélio hesitou. E esse meio segundo de silêncio foi fatal. O administrador ergueu a voz. Ele protege ela desde que entrou naquela sala de música, o feitor acrescentou. Os dois se olham como se fossem iguais. O vigário, com expressão de escândalo praticado, completou. Isso é ultraje, pecado contra a ordem divina. O coronel ergueu a mão. Prendam a escrava, e se o barão interferir, prendam-no também. Os soldados avançaram. Aurélio puxou a espada. Um duelo impossível. 2 soldados contra 5 não importava. Corram! Gritou ele para Rosa. Mas ela não correu. Ela ficou. Olhou para ele. O homem que a separara da mãe e agora arriscava tudo por ela. A decisão de Rosa veio pura e instintiva. Não deixe o senhor sozinho. E isso selou o destino dos dois. Soldados agarraram Rosa pelos braços. Aurélio tentou avançar, mas 3 homens o seguraram. Isso é loucura, gritou ele. Ela é inocente. É só uma mulher cansada. Uma mulher que mexeu demais no coração do barão, respondeu o coronel. E isso é perigoso. Quando levaram Rosa, ela ainda ouviu Aurélio gritar. Rosa! Ela não respondeu. Se respondesse, quebraria. A queda estava completa. A separação era inevitável. E nada, absolutamente nada, seria como antes. Prenderam Rosa como se prendessem um incêndio. Amarraram-lhe as mãos cruzadas nas costas e a arrastaram até um quartinho de depósito ao lado da tulha. Um lugar úmido, sem janela,
onde o cheiro de grãos velhos se misturava ao mofo e ao suor esquecido de outros castigos. A porta bateu com força. Do lado de fora, o mundo continuou. Do lado de dentro, o mundo encolheu até o tamanho da própria respiração. Ela encostou a testa na parede fria, tentando entender como, em tão pouco tempo, a vida tinha dado tantas voltas. De menina no porto, a mercadoria na fazenda, a voz no meio da senzala, a escrava que o barão ousou defender. E agora, o alvo de toda a fúria de homens que se sentiam ameaçados, só porque por um instante, alguém de baixo foi visto como mais que coisa. No terreiro, a prisão de Rosa caiu sobre todos como uma nuvem espessa. Ninguém dizia o nome dela em voz alta, mas os olhos perguntavam: se fizeram isso com ela, que nunca levantou a mão para ninguém, o que farão conosco? Os castigos aumentaram, pelas mesmas faltas de sempre. Um passo lento, um cansaço a mais, um tropeço. Mas agora vinham com um gosto especial de vingança. O feitor, humilhado diante do barão, descontava na pele de todos. Bastos, um rapaz recém-chegado do litoral, apanhou por olhar demais para o lado. Tia Nena, velha de mãos trêmulas, foi posta para carregar peso além da conta. A senzala, que antes encontrava algum fôlego nas canções de Rosa, agora parecia uma caixa fechada, onde o ar rareava um pouco mais a cada noite. Se eles pegam um de nós, para exemplo, murmurou João de Angola, olhando as chagas de um companheiro, é sinal de que querem enfiar medo na carne de todo o resto. E vão conseguir? Perguntou alguém. João respirou fundo. Medo eles põem, mas obediência de alma, não. Mesmo assim, todos sabiam. Se Rosa fosse levada pelo coronel, o recado estava dado. E seria tão fundo que atravessaria as gerações. Na Casa Grande, a tensão era outra. Aurélio caminhava de um lado para o outro no escritório, mãos no cabelo, o rosto duro como pedra rachada. O coronel, sentado numa poltrona, o observava com a calma de quem se sabe protegido pela lei e pelas armas. O senhor se excedeu, barão, dizia ele. Defender escrava na frente de homem armado? Correr para o meio do terreiro como se fosse marido de mulher de senzala? O povo viu, os empregados viram, o vigário viu. Eu defendi uma pessoa, corrigiu Aurélio entre dentes. Uma pessoa que é sua propriedade, rebateu o coronel. E propriedade não discute com dono, nem faz dono puxar espada. Senão o mundo vira de cabeça para baixo. O vigário, sentado numa cadeira menor, completou com um olhar moralista. O escândalo não está só no que se viu, barão, mas no que se imagina. Se o senhor, homem importante, começa a tratar escrava como igual, amanhã tem meia senzala achando que merece lugar à mesa. Aurélio apertou os punhos. Eles merecem pelo menos lugar neste mundo, retrucou. E não num buraco, como se fossem bicho. O administrador tossiu, nervoso. Com licença, barão, mas o coronel tem razão numa coisa. A fazenda depende de boa fama. Crédito, compra, venda. Se começar a rodar que o senhor tem, afeição demais por uma delas. Já está rodando, cortou o coronel. E sem uma resposta firme vão dizer que o senhor enlouqueceu ou se deixou enfeitiçar. Aurélio sentiu a palavra atravessar o ar. Enfeitiçar. Sempre que um senhor se sentia culpado pelo que fazia ou sentia, era mais fácil dizer que alguém de baixo o tinha enfeitiçado do que admitir que o erro vinha de dentro. O que querem? Perguntou ele, frio. Que eu deixe levar em Rosa como se fosse criminosa. O coronel se levantou. Não como se fosse. Vamos torná-la criminosa aos olhos de todos. É assim que se restaura a ordem. A escrava será levada, julgada como desonesta, provocadora, talvez acusada de seduzir o senhor. O senhor finge se afastar, me entrega o problema e a vida segue. Aurélio piscou, incrédulo. Finge se afastar, repetiu. O vigário assentiu, satisfeito consigo mesmo. Será sua penitência, barão. O preço que se paga por ter deixado o coração escorregar. A escrava carrega a culpa. O senhor carrega a aparência de arrependimento. A fazenda se salva. A ordem divina também. Silêncio. Silêncio pesado. Aurélio sentia cada célula do corpo se revoltar contra aquela cena. Era como se estivesse vendo de fora a mesma história se repetir. Homens de anel decidindo o destino de alguém
que nem estava na sala para se defender. E se eu não aceitar? Perguntou a voz mais baixa e perigosa. O coronel deu de ombros. Aí o senhor vira suspeito junto com ela. Fica marcado como louco, corruptor, traidor do próprio sangue. Seus pares se afastam. Seus empréstimos secam. Sua fazenda quebra. Outra mão assume tudo isso aqui. E se essa outra mão for mais dura que a sua, pergunto: os negros aqui dentro ficam melhor ou pior? A frase bateu fundo. Não era só chantagem. Era verdade. Se ele caísse de vez, quem viria depois poderia ser 1000 vezes pior. Alguém que não tivesse nem sombra de dúvida, nem traço de culpa, nem lembrança de voz de criança no porto. Aurélio encostou na mesa, sentindo as pernas fraquejarem. Era como se a vida cobrasse, de uma vez só, todas as dívidas que ele fizera com o mundo sem perceber. Do outro lado, no quartinho de depósito, Rosa não sabia de nada dessas conversas, mas sentia na pele. O dia passava devagar, medido pelo barulho de passos lá fora, pelo calor que crescia ali dentro, pela sede que raspava a garganta. Em algum momento da tarde, a porta se abriu. João de Angola entrou, escoltado por um feitor que, por sorte ou cansaço, não teve paciência para ficar ali vigiando cada palavra. Anda logo, resmungou o homem. Falar com a condenada e voltar. Condenada. A palavra entrou como faca. Quando o feitor se afastou, João se aproximou de Rosa. Ela estava sentada no chão, as mãos ainda presas, mas o queixo firme. Rosa, ele murmurou. Já vão me vender de novo, tio João? Ela tentou ironizar. Ou agora vão me jogar num buraco de vez? Ele se agachou como pôde, as costas reclamando da idade. Escuta, disse, baixo. A coisa lá fora tá feia. Coronel quer te levar. Vigário quer usar teu nome para sermão. Administrador quer te usar para assustar o resto. Tá todo mundo com medo. Medo de você, medo do barão, medo de perder o mundo deles. Ela quase riu. Medo de mim? Eu, toda amarrada aqui? João balançou a cabeça. Medo do que você representa, menina. De um senhor olhar para uma escrava e enxergar gente. Isso sim vira veneno no pensamento de quem manda. Rosa sentiu o peito arder. E o barão? Perguntou sem conseguir evitar. Tá lutando, respondeu o velho. Tá brigando com todo mundo lá em cima. Mas o mundo dele é feito de homem igual a esse coronel. Se ele cair, é perigoso para todos nós. Se ele cede, é perigoso para você. Ela fechou os olhos. Era isso. Ou ele a abandonava para salvar a todos, ou salvava ela e colocava todos na mira de algo pior. João segurou o olhar dela. É agora que eu te pergunto, Rosa, o que você quer que ele faça? Ela trancou a respiração. Nunca em toda a vida alguém tinha feito essa pergunta assim. Não o que vão fazer de você, mas o que você quer. Eu quero... A voz vacilou. Eu quero não ter sido arrancada da minha mãe, não ter sido vendida 3 vezes, não ter precisado cantar para não enlouquecer. Quero que meu corpo não tenha marcado de ferro o que eu nunca escolhi. As lágrimas vieram finalmente, mas por baixo delas havia outra coisa, uma força dura que João reconheceu. Mas o mundo não volta, né? Ela continuou engolindo o choro. Então, já que não volta, respirou fundo. Eu quero pelo menos escolher onde esse fio acaba. Que fio? O fio da dor. Ela o encarou. Alguém tem que dizer basta em algum lugar. Se a conta cair toda em cima de mim, eu aguento. Já aguentei coisa demais. Mas se com isso o resto puder respirar um pouco, deu um meio sorriso triste. Talvez minha vida sirva para alguma coisa além de ser vendida. João fechou os olhos um instante, emocionado. Você fala como velha, sorriu, mas ainda é moça. Moça cansada, corrigiu ela. Silêncio. Escuta, Rosa, ele disse firme. Vão vir com conversa. Vão querer que você confesse coisas que não fez. Que diga que seduziu, que enganou, que mexeu com o coração do barão como se tivesse culpa de ser olhada. Vão querer usar sua boca contra você e contra ele. Não entrega esse gosto não, ela estreitou os olhos. E o que eu faço? Diz a verdade do jeito que só você sabe dizer, sem pedir desculpa por existir, mas sem jogar fogo num homem que, pela primeira vez, resolveu ver o estrago que fez.
Rosa engoliu em seco. Tio João. E se, para salvar o resto, eu tiver que me deixar levar? Ele hesitou. Essa escolha é grande demais para qualquer um julgar. Passou a mão no ombro dela. Mas saiba, se te levarem, ninguém aqui vai esquecer teu nome, por mais que tentem. Um feitor gritou lá fora. Acabou a visita. João se levantou com esforço. Antes de sair, sussurrou. A dor da gente sempre foi usada para enfeitar discurso de branco. Se um dia for para te usarem assim, que seja porque você escolheu, não porque engoliu calada. Ele foi embora. E Rosa ficou sozinha com o próprio coração em guerra. Na casa grande, a guerra não era menos feroz. Aurélio, o coronel, o vigário e o administrador estavam diante da mesa de jantar, agora transformada em espécie de tribunal. Vamos ser claros, disse o coronel. Se a escrava for levada, interrogada, punida, a fazenda manda recado para o resto. Tudo segue. Se o senhor insistir em defendê-la, barão, perde posição, perde respeito, perde terra. Quem assume depois não vai ter a menor paciência com sentimentalismo. O vigário completou. Pense não só em si, mas nas almas sob sua responsabilidade. Um senhor que se deixa confundir com seus cativos arrasta todos para o abismo. Aurélio olhou pela janela. Lá fora, o terreiro. Além dele, o cafezal. Além, o mundo. Fechou os olhos e enxergou outra imagem. O porto, anos atrás. Ele mesmo jovem escolhendo gente como se escolhe saco de pano. O pai ao lado. Não olhe nos olhos, menino, ou você enfraquece. Agora, o mundo fazia questão de que ele olhasse. E quando olhava, não dava mais para fingir. Se eu entregar Rosa, falou enfim a voz baixa, vocês me prometem que ninguém aqui vai sofrer represália maior? Sem castigo em massa, sem exemplo na forca, o coronel considerou. Se o senhor permitir que ela seja levada sob custódia e ficar afastado, não tenho interesse em tocar no resto. Meu serviço é dar exemplo. Um só já basta. O administrador arregalou os olhos, surpreso com a concessão. O senhor vai... murmurou. Aurélio sentiu o próprio estômago virar. Era isso, a encruzilhada final. Salvar uma, ou salvar muitos, e carregar para sempre a consciência de qual escolha fizera. E se eu ensaiou, se eu libertar Rosa, de papel passado, deixar de ser minha escrava? O vigário gargalhou, curto. Aí o escândalo é maior, barão. Libertar justamente a que o senhor defendeu? Confirmaria tudo o que andam dizendo. O senhor perderia não só a fazenda, perderia o sobrenome. E com ele qualquer poder de proteger quem quer que seja. O coronel assentiu. E eu seria obrigado a agir. O senhor se tornaria problema tanto quanto ela. Aurélio passou a mão nos olhos. Estava, pela primeira vez na vida, diante de uma escolha em que qualquer lado doía. Não havia saída limpa. A aprovação não era só dele. Se errasse, quem pagaria seriam centenas de pessoas que dependiam, de um jeito torto, da relativa contenção que ele exercia sobre a brutalidade. À noite, sozinho, ele pegou papel e pena. Escreveu um nome que nunca tinha ousado juntar ao seu. Rosa Vasconcelos. Ficou olhando as letras. A mão tremeu. Seria isso possível? Um dia, chamá-la de esposa, de igual, de parte do próprio nome? O mundo diria que não. Diria pior. Que seria loucura, pecado, afronta à ordem natural. Mas o coração dele sabia. Justo seria. Amassou o papel, não por vergonha do que escrevera, mas porque ainda não era hora de mostrar ao mundo. Ainda não. Antes, precisaria atravessar o fogo, e não sozinho. De madrugada, não suportando mais, Aurélio desceu até o quartinho onde Rosa estava presa. 2 guardas de confiança, que tinham visto crianças nascer e gente morrer naquelas terras, o deixaram passar em silêncio. Ele entrou. A porta fechou. Rosa estava sentada no chão, a cabeça encostada na parede. Abriu os olhos devagar, encarando-o sem se levantar. Veio me ver cair de pé, senhor? Perguntou sem ironia. Só cansaço. Ele ajoelhou-se à frente dela, sujando as calças de terra. Não parecia barão. Parecia apenas um homem quebrado. Vieram me exigir que eu te entregue, disse direto. Se eu não fizer, entro na mesma fogueira que querem acender para você.
E quem vier depois de mim não vai olhar para ninguém daqui como eu tento olhar agora. Ela não desviou o olhar. E se fizer? Perguntou. Se me entregar, ele engoliu seco. Eu salvo a fazenda. Salvo quem está aqui. Salvo um sistema que merece cair, mas que nas minhas mãos ao menos apanha um pouco menos do que apanharia em mãos de outros. E condeno você. De novo. Silêncio. Silêncio tão fundo que dava para ouvir o coração dos dois. O que você quer que eu faça, Rosa? Perguntou ele enfim. Não como barão, como homem. Ela respirou fundo. Ali naquele cubículo com as mãos marcadas, os pés doloridos, o corpo cansado, tinha o poder de decidir o rumo de gente que trabalhava do lado de fora. Era cruel. E ainda assim, era verdade. Pensou em todos. Nos velhos, nas crianças, nos homens que já não aguentavam mais uma leva de castigos, nas mulheres que a ajudaram quando ela própria quase não conseguia ficar de pé. Pensou também em si, no direito que teria de exigir que, pelo menos uma vez, alguém escolhesse por ela, e não pelo resto. Mas a promessa que fizera, ainda menina, no porão do navio, voltou como maré. Podem fazer de mim mercadoria, mas não vão decidir tudo dentro da minha alma. Quando falou, a voz dela não era de escrava pedindo clemência. Era de alguém assumindo um papel que ninguém pensou que pudesse assumir. Se me perguntar como Rosa, você começou. Eu quero viver. Quero ver um dia em que ninguém mais vai ser vendida como eu fui. Quero dormir sem medo de quem entra pela porta. Os olhos dele brilharam. Mas se me perguntar como alguém que viu esse terreiro sangrar, continuou. Eu digo outra coisa. Não me use para quebrar o pouco de proteção que esse povo ainda tem aqui. Se a conta tem que cair num corpo só, que seja no meu. Aurélio balançou a cabeça, recusando a ideia. Não posso aceitar que você se sacrifique por meus erros. Não é pelos seus erros. Ela o corrigiu firme. É pela vida deles. Você sabe que, se te derrubarem, outro homem vai vir e transformar esse vale num inferno ainda mais fundo. Um barão sem culpa nenhuma, sem dúvida nenhuma, sem voz nenhuma dentro da cabeça dizendo, isso tá errado. Ele sentiu as lágrimas queimando. E você? Insistiu. O que sobraria de você? Rosa sorriu de um jeito triste e bonito. De mim, sobra o que sempre sobrou. O que ninguém conseguiu comprar nem vender. Tocou o próprio peito com as mãos ainda presas. A história, a lembrança, a marca de que um dia alguém como eu existiu e fez escolha grande demais para o tamanho do mundo dela. Ele levou a mão ao rosto, como quem tenta segurar o choro. Eu queria te chamar de esposa, escapou num sussurro. Queria botar teu nome no meu. Queria te tirar daqui de branco no corpo e papel na mão. O coração de Rosa deu um salto. Por um segundo viu um mundo impossível. Ela na varanda, cabelos soltos ao vento, sem correntes nos tornozelos. Ele ao lado, não como dono, mas como parceiro. Mas o mundo de fora batia na porta insistente. Então prometa outra coisa, ela disse. Se tiver que me entregar, faça valer. Não me entregue como lixo. Me entregue como alguém que te obrigou a enxergar. E em troca, mude esse lugar. Começa a libertar quem puder. Para de comprar gente. Acaba com o que der para acabar. Ela respirou fundo. Se eu virar exemplo, que seja exemplo para quebrar corrente, não para apertar mais. Os dois se encararam. Ali a aprovação coletiva ganhava rosto. O destino de toda aquela gente se concentrava na escolha amarrada entre 3 pessoas. Uma escrava vendida 3 vezes, um barão de olhos abertos demais para continuar tranquilo, e o próprio mundo, que exigia um preço para qualquer mudança. Aurélio segurou o olhar de Rosa como quem segura uma corda no meio do abismo. Eu juro, disse ele com a voz quebrada, se você for o nome que eles usam para apagar o escândalo, eu vou fazer desse escândalo o começo do fim dessa casa do jeito que ela é. Nem que me odeiem por isso. Nem que eu mesmo perca meu nome no meio do caminho. Ela assentiu. Então vá, sussurrou. E escolha. Não por ser barão, mas por ser, finalmente, gente. Quando ele saiu, a porta fechou devagar. Do lado de fora, o coronel, o vigário, o administrador,
e invisíveis todos os cativos do Vale do Cedro esperavam. Do lado de dentro, Rosa inspirou fundo, encostou de novo a testa na parede fria. Não sabia ainda como terminaria. Só sabia que dali em diante, qualquer coisa que acontecesse não seria mais apenas desgraça jogada sobre ela. Seria também legado, mesmo que o preço fosse alto demais para caber num nome só. A madrugada chegou pesada, arrastada, como se o céu inteiro hesitasse em amanhecer. O Vale do Cedro parecia prender o fôlego junto com todos os que viviam ali. Escravos, senhores, crianças, velhos, culpados e inocentes. Rosa não sabia a hora. Sabia apenas que estava a tempo demais naquele quartinho, ouvindo passos do lado de fora, vozes abafadas e o som de decisões sendo tomadas sem ela. Mas também sabia, uma porta que demora demais para abrir sempre guarda duas coisas: desgraça ou mudança. E pela primeira vez, Rosa não esperava só desgraça. O chamado à decisão. Na Casa Grande, Aurélio estava frente a frente com o coronel, o vigário e o administrador, como se fossem juízes de um tribunal improvisado na sala de jantar. Está decidido, disse o coronel firme. A escrava será retirada da fazenda às primeiras luzes. Será levada sob custódia e interrogada pela guarda. Se for necessário puni-la para restaurar ordem, será feito. O vigário cruzou as mãos. E o senhor barão ficará afastado. É o único modo de preservar sua honra e sua posição. Honra. Palavra bonita demais para esconder covardia de muitos e culpa de poucos. Aurélio encarou os três. Sua mandíbula estava rígida, os olhos cansados, mas não submissos. Se Rosa for levada, perguntou, vocês garantem que nenhum outro trabalhador será punido em represália? O coronel assentiu. Garantimos. Nossa intenção é só corrigir o rumo, antes que o rumo corrompa tudo. Era mentira, ou meia-verdade, o que, muitas vezes, era pior. Mas Aurélio conhecia aquele mundo. Sabia que negociações injustas eram às vezes a única chance de evitar massacres maiores. Respirou fundo e finalmente disse, deixem-me vê-la, uma última vez. Depois, faço o que tiver que ser feito. O administrador abriu a boca para protestar, mas o coronel o calou com um olhar. Uma despedida não muda nada, disse o coronel. Vá, mas depressa. Aurélio saiu, e atrás dele carregava o peso de toda uma vida e de vidas que nunca lhe haviam pertencido. O início da ruptura. Quando a porta do quartinho se abriu, Rosa ergueu o rosto lentamente. Aurélio entrou, fechando atrás de si com cuidado, como se temesse que qualquer barulho pudesse quebrar o que ainda restava entre eles. Eles decidiram, disse ele, com a voz baixa e tensa. Querem levar você ao amanhecer. Rosa assentiu, não com resignação, mas com uma serenidade que assustava. Eu sabia, respondeu. Desde que o coronel voltou, esse era o caminho. Aurélio se aproximou, ajoelhando-se diante dela. Era um gesto que nenhum barão faria, nunca. Mas ali, naquela sala, ele não era barão. Era apenas um homem tentando salvar o que podia. Ela percebeu. Falei com João, disse Rosa. Ele me explicou o que pode acontecer. Ele disse que eu não deveria entregar minha boca para inventar em pecado que não fiz. Aurélio engoliu em seco. Eu tentei mudar a decisão. Briguei, ameacei, implorei. Mas se eu for contra todos, Rosa, eles derrubam minha casa inteira. Quem vier depois vai esmagar cada pessoa desta fazenda para provar autoridade. Ela já sabia. Sabia antes de ele dizer. Sabia antes de João explicar. Sabia desde o primeiro dia que pisou ali, desde que sentiu o olhar do barão atravessar sua alma sem pedir licença. Se eu fugir, disse ela, irão atrás da senzala inteira. Sim. Se você me esconder, vão tomar suas terras. Sim. E se você me deixar ir, eu não volto. Aurélio fechou os olhos. Uma lágrima caiu. Uma só. Pesada. Arrastando junto séculos de culpa herdada e culpa construída. Rosa, ele sussurrou. Você mudou quem eu sou. Mudou o que eu consigo ver. E se você for levada, não sei como continuo. Ela inclinou a cabeça, tocando com a testa o rosto dele. Um gesto que era carinho, mas também despedida. Você continua,
disse ela, mudando o que puder mudar aqui dentro. Mudando a terra que te deu nome. Mudando o destino dos que não têm nome nenhum. Eu não posso voltar ao começo, mas você pode mudar o que vem depois. Aurélio apertou o maxilar. Rosa, eu queria te chamar de esposa um dia. Ela fechou os olhos. A palavra esposa nunca tinha soado bonita para ela, mas ali, na boca dele, era a primeira vez que soava como promessa. Não de posse, mas de respeito. Um dia, talvez, murmurou. Mas não esse, e não assim. Ela respirou fundo. Se a gente se encontra de novo, que seja com o mundo menos cruel. E com você menos amarrado ao que chamam de honra. Eles ficaram ali encostados um no outro, respirando a mesma dor, a mesma perda, a mesma verdade impossível. Depois Rosa recuou e disse: Vá, senhor, antes que te vejam aqui. Ele se levantou com dificuldade, como se deixasse uma parte do próprio corpo no chão. Abriu a porta, fitou-a uma última vez e saiu. O amanhecer do corte. O sol nasceu vermelho, cor de ameaça. Os soldados chegaram cedo com grilhões e ordens. A senzala inteira estava em silêncio, como se todos prendessem a respiração ao mesmo tempo. Traz a escrava, ordenou o coronel. A porta do quartinho abriu. Rosa saiu, não cambaleante, não derrotada, de pé. Os escravos observaram. Os feitores se inquietaram. O administrador sorriu satisfeito, mas algo inesperado aconteceu. Rosa parou no meio do terreiro. Olhou para o chão de barro onde tanta gente já tinha sangrado. E sem aviso, sem ordem, sem medo, começou a cantar. Uma canção baixa, firme, antiga. Daquelas que vinham de antes das correntes, antes dos navios, antes dos portos. Uma canção que as mulheres mais velhas da senzala reconheciam pelo ritmo do sangue. A voz dela subiu, cresceu, ecoou pelo vale. Os soldados hesitaram, o coronel empalideceu. O canto não era súplica, era identidade, era memória. Era a marca de que, mesmo levada, Rosa não ia silenciar. Uma das mulheres da senzala se ajoelhou e começou a cantar junto. Depois outra, depois um homem, depois crianças. O coro inteiro se espalhou potente. Era a resposta deles à violência. Era a maneira de dizer: levem o corpo, a alma fica. O rompimento da corrente Aurélio ouviu o canto da varanda. Ficou paralisado. Sentiu o som atravessar o peito, estilhaçando qualquer indício de medo que ainda tinha. E fez o improvável. Desceu as escadas da casa grande, caminhou até o terreiro. Passou pelos soldados, pelos feitores, pelo administrador. E parou ao lado de Rosa. O coronel arregalou os olhos. Barão, você está rompendo o acordo. Aurélio respirou fundo. Estou. E tirou a própria insígnia de barão do casaco, símbolo de sua posição, e jogou no chão. Um ato impensável. Essa mulher, disse ele alto para todos ouvirem, não é criminosa, não é desonesta, não é tentação, ela é verdade, mais verdade do que eu fui a vida inteira. O vigário quase teve um ataque. Barão, isso é loucura. Você está destruindo sua linhagem. Se minha linhagem exige que eu entregue uma inocente para salvar meu sobrenome, respondeu Aurélio, então minha linhagem merece ser destruída. O coronel ordenou. Prendam o barão também. Soldados hesitaram. Escravos se ergueram. O canto cresceu. E então o inesperado. 2 guardas mais velhos, homens que tinham visto crianças crescerem na senzala e mulheres morrerem de parto, largaram as armas. Não vamos pôr corrente em quem nunca pôs em nós, disse um deles. A tensão explodiu. Em minutos, o Vale do Cedro virou um campo de disputa moral. Não era revolta, era desobediência. Era o início de algo novo. O coronel, percebendo que não teria controle, chamou seus homens e recuou. Muito bem, barão, disse ele com raiva contida. Quer cair? Caia sozinho. Vamos reportar ao governo. Sua terra será tomada. E essa gente que você defende vai ficar sem proteção. Aurélio respondeu. Então vou proteger até o último dia, mesmo sem título, mesmo sem casa. O coronel montou no cavalo. Vai se arrepender. E partiu. Os soldados restantes foram atrás, o vigário furioso também.
O terreiro ficou em silêncio. Rosa olhou para Aurélio. Aurélio olhou para Rosa. E eles sabiam. O que começava ali, ninguém sabia como terminaria. Liberdade possível. Aurélio foi deposto do título de barão dias depois. Recebeu ordem de deixar a Casa Grande, mas não deixou o vale. Passou a morar numa construção velha perto do riacho. E começou com suas próprias mãos o que sempre quis fazer: libertar. Documentos foram sendo assinados. Primeiro, os mais velhos. Depois, mulheres com filhos. Depois, homens que tinham sido vendidos tantas vezes quanto Rosa. Cada assinatura era um passo contra o mundo que ele herdara. E um passo em direção ao mundo que sonhava construir. Rosa não se foi com os soldados, não por milagre, mas porque o coronel percebeu que levá-la seria provocar uma revolta aberta, e ele não queria guerra. Ela ganhou liberdade com papel e com nome, mas recusou-se mudar. Se eu sair agora, disse, vão dizer que fugi, que abandonei, que minha história acaba onde começa a sua. Aurélio ficou em silêncio. A verdade dela era maior que o orgulho dele. O começo do legado. 1 ano depois, no terreiro onde um dia ela cantou acorrentada, Rosa voltou a cantar, agora de pé, com o documento de liberdade no bolso e sem ninguém segurando seus pulsos. Ao seu lado, Aurélio, sem título, sem insígnias, sem orgulho vazio, com ela. E então, ele perguntou baixinho, ainda acha que o mundo não muda? Rosa sorriu, um sorriso inteiro que ela nunca tinha tido antes. Muda devagar, respondeu. Mas muda. Aurélio respirou fundo. Rosa, agora posso perguntar de novo. Ele a encarou com respeito absoluto. Quer ficar ao meu lado? Não como escrava, não como dependente, mas como igual, como esposa. Ela fechou os olhos um instante. Viu a menina arrancada da mãe. Viu as correntes. Viu o porto. Viu a senzala. Viu o barão que virou homem. Viu a queda. Viu a mudança. E então abriu os olhos. Agora, posso. Ele sorriu. Um sorriso que parecia o primeiro dele em toda a vida. Eles se deram as mãos. E a história da escrava vendida 3 vezes, que jamais deveria ter sido escrava, jamais deveria ter sido vendida, jamais deveria ter sido apagada, virou, enfim, uma história de legado. Não porque Rosa virou esposa de um ex-barrão, mas porque o mundo ao redor mudou por causa dela, e porque seu nome, que antes era apenas mercadoria no papel, tornou-se semente plantada no Vale do Cedro. Semente que daqui a muitos anos viraria árvore, e sombra, e canto, e história contada para quem viesse depois.